E aí é tão importante, né, estarmos nós dois aqui, né, eu enquanto doutorando do programa de pós-graduação, você enquanto coordenadora e professora adjunta da UF, da Geografia. Eu acho que é extremamente importante debater isso, né? E aí que a gente possa informar um pouco sobre o nosso processo, né? Como funcionou isso, né? Uma demanda que veio muito forte dos estudantes em parceria com a coordenação, né? E com a vice-coordenação, e também que mobilizou, né? Uma série de esferas da UF, né? Uma série de grupos de pesquisadores, de ativistas. A gente fez bastante coisa para que isso pudesse ocorrer, né? Então, até para as pessoas entenderem um pouquinho desse panorama, que a gente possa discutir, né? Não só aqui né, no programa da UF, mas também a gente possa apresentar um cenário a nível de Brasil, para que as pessoas possam entender um pouco do que significa política de ações afirmativas na pós, né, enquanto um avanço maior. Então, agradeço muito a presença da Rita aqui conosco, né, nesse debate, que vai continuar, né, é mais um elemento para a gente possa estar debatendo em conjunto e que a gente possa construir essas pontes, né? Eu acho que é muito importante ter um GT de relações raciais, né, problematizando isso dentro da academia. E é muito importante você estar conosco. É isso. Fique à Não, vontade. não, tô super à vontade, né? Literalmente em casa, né? Mas mais do que isso, né? Você acompanhou todo o processo conosco, né, Gabriel? Sim. Então eu considero esse debate ainda mais necessário, urgente, e as pontes, elas nesse momento, elas são fundamentais, né? Porque, por incrível que pareça, né, a gente sente, claro que demos, né, um passo muito importante na pós-graduação. Mas quando você analisa o conjunto, quando você analisa o tempo, quando você analisa as condições que agora são muito mais evisceradas diante da situação pandêmica que a gente está, você vê que o nosso passo ainda é um passo muito pequeno. Né? E isso ainda é questionado. É impressionante isso, né? Porque eu acho que nesse momento você percebe que os grupos que sempre foram avessos, que sempre se contrapuseram às políticas de cotas raciais, porque a gente precisa diferenciar isso, né? Eles hoje, eles conseguiram achar força para se expor mais contrariamente a essas políticas consequentemente, voltar a ter estratégias mais contundentes no sentido de evitá-las, porque é um desconforto. Né? Então, assim, quando a gente fala em política de cotas, é engraçado que essa semana algumas pessoas até me contactaram para a gente conversar sobre isso, né? E eu estava até para vir para cá, né, como você me pediu, eu falei assim, a gente tem que recuperar um pouco a memória, sentar um pouco e trazer os elementos, né, para a gente refletir sobre o significado disso, porque a gente precisa entender esse processo histórico que culmina, né, agora num investimento que não começou hoje, né, a Lei de Políticas de Cota, que é uma portaria MEC assinada pelo Mercadante, né? Ela é de 2016, na pós-graduação. Olha o tempo que nós estamos levando para pensar o que seria natural, né? Você pensar que é a inserção da política de cotas na pós-graduação e a sua implementação no sentido nacional, numa escala mais ampla. E você vê, né, no ENAMPEJA, no passado, na USP, né, quando o nosso movimento das geografias negras, geógrafos e geógrafas negros e negras, a quantidade de representantes, né, aspirando a política de ação afirmativa com cotas para a universidade. Né? E, no caso, né, na pós-graduação. Então, para falar disso, eu acho que a gente precisa primeiro assim, esclarecer o que a gente quer falar, porque o seu
GT, o GT ao qual você está afiliado, né? É o de... como é o mesmo nome do seu... Relações raciais. Então, relações étnico-raciais. Isso é um tipo de cota. As políticas de cota, né, elas são várias. Né? Você tem étnico-raciais, você tem para órfãos, né, de servidor público, da segurança pública que tenha morrido em serviço. Então, você tem uma quantidade imensa de cotas. E a gente, quando fala em debater cotas, a primeira que vem é étnico-racial e, principalmente, se a gente for hierarquizar aqui, é a cota para a entrada de negros na universidade. Então, quando as pessoas me perguntam, e ainda perguntam, né, por incrível que pareça, sobre é necessário, vejamos os dados. Né? Vejamos os dados. Quando nós fizemos Quando a gente criou as cotas na UF, na UF não, no departamento da pós-graduação em Geografia, nós tivemos o cuidado de criar uma ambiência para trazer o assunto ao programa, para que as pessoas pudessem responder a essa pergunta. É realmente necessário? A gente fez um conjunto de movimentos. Se você me permitir, eu recapitulo aqui para a gente poder situar a todas e todos que estão nos ouvindo. Né? Primeiro, nós fizemos no dia 14 de maio, que a gente chamou de 13+1 de 2019, né? Nós concentramos essas atividades ano passado, o Abolição a Contrapelo, onde a gente discutiu o que de fato foi a abolição na nossa realidade brasileira. Né? O país que mais tardiamente é isso. Né? Porque todos os processos que levaram à libertação dos proprietários de escravizados, porque não foram os escravos que foram libertos. Eles se desoneraram, né, de ter que cuidar, de ter que dar cuidado, e ainda que o fizesse da maneira pior e mais precária possível. Então, esse grupo lançado ao nada, sem terra, sem nada, a maioria sem educação, isso a gente está falando de 1888. Quando é que, de fato, nós passamos a compor presencialmente o corpo discente, eu não vou dizer docente, do ensino básico, da escola básica? Foi a duras penas. Certo? Né? Existiram escolas particulares voltadas para negros, quando negros alforriados criavam essas escolas para tentar minimamente atender essa população. Existiram alguns movimentos, principalmente das Irmandades de São Benedito, né, que são Irmandades negras, né? Existiram, mas elas ainda não eram tão substanciais para poder abrigar essa população negra. Então, a gente está falando ali de alguns séculos atrás. Né? 1688 está ali. Até o ingresso, efetivamente, né, a permissão para que a gente adentrasse a escola pública, isso foi em meados do século XIX. A pós-graduação no Brasil, ela ganha muito mais corpo a partir da década de 70. Nós fizemos aqui um levantamento este ano, né, de quem são os nossos discentes, a cartografia social dos discentes de pós-graduação do programa de Geografia, que tem 21 anos agora. Né? Em um dos programas que mais teve inserção de negros, que mais debateu, né, como objeto o negro e também os indígenas, em diferentes situações, em diferentes realidades. Né? Pois então, não foi surpresa nós identificarmos que os discentes da pós-graduação da Geografia da UF é major. Então, será que essa pergunta ela é necessária? Né? Ano passado, então a gente foi recuperando, né? Foi a abolição a contrapelo. Em agosto, fez ontem um ano que teve o
assassinato espetacularizado do William, aquele jovem negro de São Gonçalo assassinado na ponte. Foi o dia do nosso evento, do encontro do ENUF, para discutir as cotas na UF. Eu me lembro que esse evento aconteceu pela manhã, o assassinato do William foi pela manhã e o nosso evento foi à tarde. Muitos queriam, né, cancelar o evento porque não tinha clima, não tinha nada. E eu me lembro que eu cheguei firme no nosso coletivo e falei assim, olha aqui, tocada, chorei o tempo todo, fiquei desesperada, minha vontade foi de parar na ponte, sabe? E fazer o que fosse possível, me sentir. A identidade, ela flora com muita força nessa situação. Mas é justamente em respeito ao que este assassinato representa que a gente tem que lutar pela política de cotas, agora sim, raciais. Sim. Porque a sensibilidade da sociedade para a condição do negro é a menor de todas. Porque ainda, assim, o índio, pelo menos, né, ele teve a ideia do bom selvagem, tem uma série de coisas que começaram a aceitar de uma forma forjada, falsa, mas aceitar uma ancestralidade indígena é até cool em determinados momentos. Mas aceitar a contribuição negra para a formação socioespacial brasileira é problemático. Então, assim, nós representamos, basicamente, o alijamento desse processo. O encontro do ENUF pelas cotas na UF, contribuições maravilhosas, a quantidade de negros e negras que foram e começaram, a partir daquele momento, a articular o movimento interno da pós-graduação foi incrível. Esse conjunto de reflexões provocativas, críticas, que trouxeram todo o processo histórico para que a gente pudesse se apoiar e se fundamentar nas nossas argumentações. Todo esse movimento ele foi imprescindível para que, em outubro, reunião de colegiado, em que nós tivemos condições e coragem de colocar à mesa o debate sobre a necessidade da política de cotas na pós-graduação em Geografia da UF. Né? De Niterói, que de Campos já tinha. Sim. E quem de fato provocou o colegiado foram os discentes. Né? Discentes negros e negras e alguns brancos antirracistas. Com o apoio de vários de nós professores que já vimos nesse processo, tanto que criamos essas circunstâncias através dos eventos. Então, a gente foi de 13 de maio a outubro. Nasceu no 14 de maio. Nasceu 14 de maio? Não nasceu 14 de maio. Isso há muito estava sendo gestado, né? E aí eu me lembro, não sei se você vai se recordar, mas para mim foi muito emblemática aquela reunião, porque ao mesmo tempo, né, pegando o tema que você traz para essa fala, foi um enorme desafio, e isso está muito claro para mim, porque do corpo docente, que tem a maioria dos votos que estava lá presente, nós éramos 10. Eu tenho isso anotado. Nós éramos... Foi 14-1. Foi 14 votos a favor e uma abstenção. Alguém se abster num debate desse. Sim. Né? E dos 14, 4 votos eram de vocês. Sim. Sendo que tinha professor na casa
que não foi por conta da pauta, Sim. por esta pauta. E teve professor que, na hora que entrou em pauta, se levantou e se retirou. Sim, lembro Então, muito bem. isso para mim foi muito evidente. Né? Eu lastimo que a gente não tenha filmado, gravado aquilo, porque ali estava claro qual era o posicionamento do colegiado frente à política de cotas. E um detalhe, eram também da graduação. Se em 2013 tiveram que aceitar todo o processo, né, nascido lá em 2003, né, de entrada de negros e negras na universidade, e hoje eles convivendo com isso, é claro que qualquer discurso que seja colocado, ele não vai me convencer que eles sejam defensores da inclusão. Porque a gente não pode pensar e discutir inclusão particularizada dessa forma, segmentada, fracionada, para uns sim, para outros não, em algumas situações sim, não. Né? E então, né, dentro desse processo, ali ficou claro quem que a gente podia contar. Então, dentro desse movimento, foi criada uma comissão entre aqueles que de fato queriam e alguns ainda muito temerários do processo, porque sabiam dessas dificuldades, sabiam dos empecilhos. E foi a partir dessa comissão, então, que nós criamos mais ambiência ainda, porque a gente fez o seminário, nós trouxemos colegas para falar, a gente precisou buscar lei, informação, a gente precisou ir à neurociência. Isso é muito louco. O esforço que foi empreendido para a gente dar argumentos. Não, nós tínhamos argumentos suficientes, mas para convencer que, ou quais eram as possibilidades de convencimento? De que era inevitável, porque havia uma pressão para isso, de poucos docentes, e a maioria discentes de graduação e pós-graduação, como foi, né? Que poderia ser lucrativo, principalmente, na minha opinião, o constrangimento. Porque essas pessoas que, em tese, aceitavam a inclusão, ali elas demonstraram a oposição delas a essa realidade. Então, foi dessa maneira que foi um seminário extremamente esvaziado, poucos professores e todos na casa, a grande maioria na casa. Não justificaram, não apresentaram, sabe? Simplesmente ignorou-se. Então, esse comportamento a gente de fato implementa. Esse processo, eu não quero me alongar muito, mas só para situar, ele vai justificar o que está sendo, neste momento, a materialização da implementação, o início dessa materialização. Porque estamos agora no momento de seleção para o doutorado 2020, é a primeira seleção a adotar, né, a política de cotas, e eu vou dizer para você que ela é tímida. E esse processo justifica essa timidez. Porque se você for lá pegar as recomendações da nossa pró-reitoria de pós-graduação, ela recomenda um mínimo de 30% das cotas. E nós conseguimos, a muito custo, 25%. Sim. E não para. Porque a PROP, né, que é a nossa pró-reitoria de pós-graduação, ela também propõe as políticas de permanência. E, no entanto, há todo um processo para se trazer ao debate essa política. E falar em inserção sem a permanência, essa materialidade não ocorre. Então, a gente está diante de um grande desafio. Sim. Como a gente supera esse desafio?
naquele momento, uma das questões que foram colocadas é como que a geografia da UF estava extremamente atrasada, né? Um programa de 21 anos, né, que tem um nome, né, que tem uma CAP 6, né, que tem uma qualidade, uma excelência, e como que esse debate ele passa como algo que não era discutido, né, a ponto de ser levado, votado, né, enquanto uma ação do próprio colegiado como um todo, né, digamos assim. Então foi necessário, né, pós a portaria do MEC, como a gente levantou, né, de 2016, que houvesse inúmeras mobilizações, né, a partir de cartas, né, de documentos, levando, né, uma série de elementos legais, e também, né, de exemplos de outros programas, não só de geografia, mas de outros programas de pós-graduação. E é importante que eu lembre que nós fizemos um levantamento, né, das universidades por região, e tentando entender como que aconteceu. Né, a gente acredita que boa parte desses programas também sofreram o mesmo processo, né, de tentada, né, na tentativa de incluir a política de ações afirmativas, né, sempre houve um ataque. Né? A gente pode dizer que sempre houve um pacto narcísico, né, de determinados grupos da própria pós-graduação para boicotar o processo. Ao mesmo tempo, na UF, isso aconteceu, por exemplo, na antropologia, né, e foi bem difícil esse processo, né, com defesas contrárias. Eu acredito que o resultado não foi positivo. Né? Então, no desenho, né, não ocorreu. No desenho das ainda, né, há muito que se fazer. Por isso que essas possibilidades, né, de inserção, né, mas pensar os desafios enquanto a permanência, e nós falamos que discutir cotas, discutir política de ações afirmativas como um todo, não é apenas incluir, né, também ter a permanência, inclusive suscitar debates sobre, né, questões étnico-raciais, né, questões de gênero, ou seja, ampliar, inclusive, a carga teórica, né, e metodológica do próprio programa. Né? Ou seja, como é que a gente consegue, de fato, romper com isso em vários eixos, né, que o programa traz. Né? Ou seja, como é que a gente possa, de fato, discutir isso para além do eixo de território, poder, ou para além de professores que efetivamente querem trabalhar isso, né, como a sua pesquisa, de outros, para que não fique também algo guetificado, né, no sentido de compreensão dessa discussão. Então, por exemplo, em 2019, né, a gente discutiu isso, né, uma possibilidade. E a gente está hoje com 86 inscritos, né, de candidatos, né, um número recorde. Né, se a gente for pensar, né, nos últimos anos, eu acredito que não teve tanta inscrição como agora. Eu não sei dizer, você pode falar melhor. Eu vou te dar um dado. Mas que, de qualquer forma, isso revela também uma procura. Né? E eu, mesmo vendo essa lista, identifiquei um grupo, né, de negros e negras que também estão tentando nas ações afirmativas, né, na política de cotas. Então, acho que tem uma série de questões que é importante, sim, a gente debater. Né? A gente não pode ficar somente nos 25%. Então, a gente entra de uma forma atrasada nesse jogo, né, de poder, de disputa, mas a gente está pensando formas de ampliar. Né? Então, seja nas discussões, né, porque isso, de fato, é o que a gente consegue efetivamente pensar, né, uma transformação, pensar para além, né, de determinadas especificidades, ou seja, pensar essas discussões enquanto uma discussão social, pública, né, publicizada e efetivamente de produção de conhecimento. Sim. Olha, eu estou tentando abrir aqui para dizer para você. Tá. Bom, eu não vou achar. Mas nós temos mais de 20
inscrições de cotista, todos para negros. Olha que o nosso leque, ele é bem amplo, né? Sim. Ele foi para negros, indígenas, deficientes motores, audiovisuais, trans, foi um leque extremamente amplo. Todas as cotas, né, são para negros. Eu fiquei super surpresa, assim, porque eu não esperava isso. E a gente está tentando fazer o processo de uma maneira mais lícita pelas inscrições e era a secretaria. Nós só temos uma secretária, né? Nós só fomos tomar conhecimento de quem era e quem não era depois dos processos deferidos. Depois que ela fez toda a checagem, tudo bonitinho, né? Aí é que nós fomos tomar conhecimento. Eu fiquei felizmente muito surpresa. Felizmente muito surpresa. Porque isso ficou muito claro que há um represamento muito grande para isso. E que, assim, as pessoas não se sentiam à vontade de testar. Mas eu acho que tem dado aí, que eu ainda estou refletindo sobre, porque a nossa pós-graduação, ela é muito atraente nesse aspecto. Não à toa, são muitas teses sobre quilombolas, muitas teses sobre justiça social, justiça ambiental, sobre ecologia política. A gente tem material muito bom e tem pessoas boas que lidam com isso, né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo, né, é uma forma de você enegrecer o programa. Porque você entra e isso cria uma situação que vai forçar a necessidade da gente trazer para os quadros pessoas que possam dialogar com a negra que se entende como tal. Então, isso é muito louco, sabe? Sim. Então, o que a gente explica para as pessoas, assim, olha, que lindo, que maravilhoso, que tem toda essa produção a respeito de negros e negras, mas sabe o que acontece? Eu não quero ser só o objeto da pesquisa. Eu gostaria de ser o sujeito. Então, isso implica, né, em você criar as cotas, que existe, inclusive, a Lei do Serviço Público Federal, que é de 2000 e... Eu tenho ela anotada aqui, porque, inclusive, a gente está discutindo isso dentro da UF. Bem, né? 2014, que é a 12.990, que é de 2014, que é para o ingresso nas instituições públicas federais pelo Serviço Público Federal. Então, isso significa que existem as políticas de ação afirmativa para negros, né, para fazer aquele papel que é o da política de ação afirmativa, que é reparação. Vamos assumir isso. É reparar. Nós não estamos nos cargos que deveríamos estar. E temos condições, e temos competências. As competências foram tantas que não... termo da moda, expertise, foram trazidos para cá. Né? Então, a necessidade de nosso corpo docente estar em condições de fato, e nesse caso em acordo com a lei, para atender a uma política de ação afirmativa. Né? Há necessidade de se caracterizar isso. Porque, e aí é que a gente vem falando assim, o nosso atraso, o racismo, ele é tão estruturante dessa sociedade que não percebe que se ela quer, sim, seguir pelo modelo capitalista de produção, tá, beleza, que seja. Mas seja pelo menos inteligente, porque os Estados Unidos sacou isso nos anos 60, mesmo. Os nossos referenciais, né, de produção sacou isso muito antes da gente. Agora, por quê? Por querer fazer uma política de reparação à população negra? Não. Não, a emenda 13 está aí dizendo isso para a gente, né? Mas porque isso significa ampliação de mercado. E não é apenas nacional, é internacional. Então, por onde se desejar, existem argumentos sólidos, fundamentados, para que isso possa acontecer.
E, enquanto isso, a nossa elite pensante, produtora de conhecimento científico e tecnológico, ainda estão presos nos grilhões do século passado. Então, sabe, isso tudo, gente, porque eu acho que é fundamental nós criarmos uma frente de ação e argumentação para forçar as nossas instituições, em suas diferentes unidades, a cumprir a lei. Sim. Porque a lei está aí. Não, e além disso, a gente já tem, né, no início dos anos 2000, o próprio Estatuto da Igualdade Racial, né, do Paulo Paim, a gente já tem uma série de demandas, né, de pautas históricas do Sim. movimento negro que são colocadas e são, exatamente, são combinadas disso. Eu acho que tem duas centralidades na discussão das políticas públicas, né, e de ação afirmativa, que é discutir de fato a centralidade do racismo, né, entender isso, Exato. que a sociedade entenda de fato o que é essa produção racial, né, da nação brasileira e, ao mesmo tempo, o que foi sendo negado, né, a uma boa parcela da população, que é a maioria da população, né, que é a população negra. Então, por exemplo, se a gente for pegar desde o final, né, do século XIX e durante o século XX, a discussão sobre cidadania, por exemplo, ela foi completamente escamoteada, né? Foi extremamente retirada, né, por um racismo que é sendo colocado. E eu lembro Com um que projeto eugenista, claro, inclusive, né? Na legislação. uma legislação. E quando a gente chega, né, ao início dos anos 2000 com um debate publicizado, né, porque a agenda ela já é muito mais antiga do que isso, Sim. há um ataque a essas políticas, né, o tempo inteiro. Representantes no poder público, né, como o Abdias, que foi senador, entre outros, que mostra a efetiva discussão de políticas públicas, né, que aconteceu nos Estados Unidos, né, que, digamos que são 18% da população negra, e a gente tem aí, né, um debate que teve a partir dos anos 60, né, uma inclusão muito maior, e que no Brasil o tempo todo isso vai tendo um boicote. Né? Então, é importante dizer que até hoje, quando se discute, né, cotas, principalmente como cotas raciais, há esse pacto que é colocado pela branquitude no sentido de negar, né, direitos. E aí a gente vê cada vez mais, né, no primeiro processo, a população negra que entra na graduação e posteriormente tem sua continuidade da pós, né, são excelentes quadros que estão sendo formados. Né, pesquisas que mostram coeficiente de rendimento, né, e de destaque em produção, isso existe, né? Ou seja, o que falta de fato é uma oportunidade. Então, uma outra questão que perpassa por isso, né, do enegrecimento desse debate, também, eu fiquei pensando, né, uma pergunta, a gente pensar sobre o papel, por exemplo, das bancas de heteroatribuição nesse processo. Que a gente vê que cada vez mais há um boicote no sentido, né, de uma população não negra, que se candidata e boicota esse processo. Na graduação isso acontece o tempo inteiro. Tanto é que recentemente teve uma audiência pública na UERJ, né, e a gente vê que isso vem aumentando, né, ou seja, o crime, né, contra as políticas de ação afirmativa. Aí como é que a gente poderia, assim, ao seu ver, e também o que está sendo pensado sobre essas políticas, né, essa banca de heteroatribuição, para que de fato, né, consiga, no sentido de garantir, né, um debate público, né, e também uma entrada, né, das pessoas que de fato estão concorrendo nessa banca, né? Eu participei particularmente de alguns concursos federais que tinham uma banca de heteroatribuição, né? A UF tem um papel também nisso. Então, como é que está
esse diálogo com a pós, eu acho que isso é importante. Olha, eu até acho que tem uma colega nossa aqui, a coordenadora do programa de pós-graduação. Na pós-graduação da UF, nós somos poucos coordenadores negros. Dentro da PROP, para que justamente pudesse atender a todos os programas e efetivamente fazermos uma ação de implementação, ampliação da implementação das políticas de cota na pós-graduação, porque ela é muito tímida. Né? A UF até se organizou, teve um GT que trouxe dados sobre isso, apresentou dados que a pós-graduação da UF ela é branca, classe média, a maioria veio de universidades privadas, no caso da graduação, mas o interessante é que na graduação não, no ensino médio, mas na graduação foi universidade pública, o que mostra, né, o quanto que uma elite econômica e branca, porque é quase que redundante, né, que acessa as universidades públicas. Então, esses dados eles foram muito claros para demonstrar o quanto que é necessário esse processo. Então, é interessante porque valeu a pena uma análise de discurso, sabe? Porque você vai perceber que não sim, nós somos a favor, mas nós temos outras urgências agora. Assim, olha, negreiro, então, se a questão é emergencial, a gente tem várias, né? Mas, enfim, isso não aconteceu. Houve um tímido movimento de alguns de nós, coordenadores, nem todos negros, mas alguns sim, de fazer, de promover, tentar promover isso. Ele ficou morno. Mas o que é interessante e muito sintomático, a pró-reitora de graduação é uma mulher negra. E quando as denúncias de fraude acionaram a UF, ela fez questão de se mobilizar. Ela fez questão de se mobilizar e, a partir daí, criou-se uma comissão, da qual eu faço parte, a Luísa faz parte. Na verdade, o nosso coletivo negro, o ENUF, ele compõe parte dessa comissão. E o que é mais interessante, né? Ela dialogou conosco no sentido de perguntar, né, que nomes poderiam surgir. E nessa composição entraram, obviamente, discentes negros, né, vinculado ao direito, da DES, que inclusive indicou. Bom, a composição está feita. Daqui para frente é como ela vai caminhar, que é a questão. Porque é um passo por vez. Né? Já estou satisfeita que, embora não tenha ocorrido na pós-graduação a contento, nós podemos mobilizar isso em termos de graduação, porém, é uma comissão institucionalmente estabelecida da UF. E ela já está respondendo ao Ministério Público. Então, o que nós pretendemos a partir de agora é tornar esse debate, né, mais amplo dentro da universidade. Agora, gente, um papo reto aqui entre nós, né? É fundamental que os coletivos se mobilizem e atuem. Sim. Porque isso é um campo de tensão permanente. Se os coletivos não se organizarem, não cobrarem e não criarem mecanismos de consolidação desse processo, nós vamos ficar mais alguns 300 anos aguardando. Entende? E a urgência é enorme. Né? É redundante. A urgência é enorme? Sim, porque se é urgente para eles resolver a questão das bolsas, etc., para a gente é mais urgente ainda, porque nem entrar para políticos, né? que se inibem de estar, até porque a experiência da graduação foi dolorosa. Por que é dolorosa a nossa entrada nesses espaços? A nossa corporeidade fere
A nossa corporeidade incomoda, traz estranheza e é amedrontante, né? Porque se sentem a branquitude se sente ameaçada com a presença negra da universidade. Por quê? Porque há potência. O fato é que há uma potência para isso. Só que em todo esse processo, a gente tem que estabelecer metas. E aí precisamos ser cirúrgicos mesmo. Precisamos fazer aquela ciência cirúrgica, quiçá até positivista nessa hora. Quiçá. Por quê? Porque a gente precisa friamente estabelecer quais caminhos seguir, até quando e a partir daí o que fazer. Entende? Porque ter como meta entrar na pós, enegrecer a pós, ter os 52% da população a pós-graduação, da discência à docência ao corpo técnico-administrativo, porque tem que ser pensado na amplitude. Né? Esse argumento ele é ótimo, mas não é só para ficar, eu só quero... Não, a gente precisa ocupar porque são funções sociais extremamente importantes. E a gente tem que ter a noção do conjunto desse processo. Né? Mas a gente precisa pensar no fundamental, que a gente só muda essa história na hora que nós a escrevemos. Então, nós precisamos, urgentemente, essa capacitação, a legitimação da entrada da institucionalidade nos cargos e funções, para que a gente possa repensar história, geografia, antropologia, ciências sociais, biologia, ecologia, medicina. Medicina. Então, o que eu estou falando aqui é trazer outras epistemes para os fóruns produtores. Sim. Porque senão vamos continuar vivendo à sombra de uma lógica e de uma ideia de modernidade que não... Ele causa dor, ele causa sofrimento, ele não à toa, né, a quantidade de problemas psíquicos entre nós, suicídios entre nós, né? E por aí, e todas as doenças que são sociais, acima de tudo. Sim. Falei muito, né? Não, tá ótimo. Agradecer o pessoal que está chegando aí, né? Quem quiser também fazer pergunta, alguma dúvida, coloque, né? As pessoas costumam sempre fazer alguns apontamentos. Eu acho que eu sigo, né? Estou de acordo também com o debate. Eu acho que é importante, de fato, a gente discutir isso o tempo inteiro, né? Trazer apontamentos e marcos regulatórios disso que já existem, né? Efetivamente, né? E como que a gente pode o tempo todo superar essa ideia que você traz de pensar uma mobilização né, entre docentes, discentes, ativistas, né? Ou seja, associações, uma pluralidade tão ampla que a gente possa pensar isso numa articulação, e aí falando... Você tem um programa, os programas que decidem ou não, né, a entrada da política de ação afirmativa, mesmo que o MEC, né, coloque quanto uma continuidade de extensão após. E aí, em outras universidades, também tem os seus problemas, mas quando você tem uma política centralizada a partir da reitoria, ela já coloca isso de forma, né, como a UERJ, algumas outras, ou seja, a partir da reitoria, os programas têm autonomia de pensar, mas ela tem que existir. Né? A política não pode ser pensada, vamos votar para não ter. Né? Que é o que, infelizmente, acontece em algumas universidades, como a UNB, né, passa por isso. A UNB fez isso. Né? Ela instituiu uma cota para todos os programas e acabou. Entende? Então, é isso que eu falo. Né? Nós teríamos que fazer isso. Porque houve, inclusive, ano passado, em ampliar as cotas da pós-graduação. Ora, bolas. Porque nós precisamos ter uma política que obrigue os programas a encarar isso. Resolve parcialmente. Pelo menos a gente vai chegar ali e vai dizer o seguinte, olha, tem que cumprir 50% de vagas para isso.
Mas isso também vai fazer com que cumpra-se as normas, né? Quais seriam? Bolsas de permanência. Gente, a gente tem algumas universidades, alguns programas que se tornam referenciais para nós aqui, né? E muitos dos nossos colegas gostam de fazer referência a muitos programas. Mas você veja, Presidente Prudente, quando eu falei da nossa política de cotas, e eles falaram, nossa cota é quase 50%, se eu não me engano, entre 30% e 50%. E os cotistas, eles entram com bolsa. E a gente, para discutir que a nossa política de bolsa deveria ser social e não meritocrática, nunca passou. Você foi da comissão de bolsas. Nunca passou. Por que não passou? Por quê? Porque é a visão meritocrática de garantir. Aí você pega um dado e diz se a maioria teve acesso a escolas de qualidade o tempo todo, né? Renda para ter acesso a outros recursos. Sim. Sabe? Mérito é aquele cara, como foi Andrelino Campos, que trabalhava no Banco Nacional de noite para fazer graduação durante o dia, sabe? Que tinha que trabalhar no que fosse possível para poder fazer o mestrado e o doutorado dele. Isso, para mim, é que é mérito. Sim. Porque com a história que ele teve de infância, criado em colégio de internato, passar por tudo isso e ser o pesquisador, o profissional, o professor que ele foi e é referência até hoje, isso é mérito de verdade. Com certeza. Né? Então, essa proposta, né, ela tem que ser, ela tem que vir. É uma proposta de cima para baixo que é profundamente necessária. Só que, assim, é uma proposta de cima para baixo que, se a base, se o movimento de base não se articular, ela não vai acontecer. Nós só chegamos até aqui porque existe uma coisa chamada movimento negro. Senão nenhuma dessas leis que nós estamos nos referindo aqui teria saído gratuitamente. Então, a história ela é clara em relação a isso. Sem movimento político, não se efetiva a reparação necessária. Nem para o povo negro, nem para os originários, né? E também, de certa forma, para o grupo LGBTQ+. São minorias políticas. Então, a gente precisa se movimentar. E não se movimentar sozinhos, porque aí, né, vamos recorrer a Angela Davis. Quando a gente se movimenta, vem todo mundo. Sim. Então, a política de cota étnico-racial, ela é fundamental para a inclusão ampla dentro de uma política de ação afirmativa. Né? Sim. É aquela frase, né? Quando uma mulher negra se movimenta, a estrutura da sociedade se movimenta. Se move. Tem uma pergunta, né? Tem a Luísa Oliveira mostra, né, como que na psicologia 50% das cotas, né, do total, 50% são de cotas e 70% da bolsa são para os cotistas, né? Isso traz uma dinâmica importante, né? Como que é a permanência, ou seja, né, isso já garante a continuidade. Ela e Abraão pode dizer o quanto eles sofreram por isso. Exatamente. O Globo, que está lá no Geografias Negras, ele traz uma pergunta, não sei se é ele exatamente, né? Alguém está no perfil de Geografias Negras. Ele vai mostrar, né, que a entrada é o primeiro passo do processo, mas se o programa tem pensado ações para pluralizar as bases epistemológicas do currículo da pós. Foi uma coisa que, inclusive, a gente debateu, né, um pouquinho lá, eu lembro,
isso foi colocado, mas assim, efetivamente a gente ainda não conseguiu. Eu acredito que a partir desse ano, talvez, esse debate volte, Não, né? Uma não. reforma. A partir desse ano, isso já veio, Diogo, prazer te ver aqui, né? Ele participou da comissão da UF, né? Da pós-graduação. O que acontece? Né? É mais um dos movimentos que a gente precisa articular. A gente já, desde o início do ano, a gente vem tentando uma reforma curricular no programa. Então, nesse momento, a gente está organizando isso. Mas para justamente, né, para atender num primeiro momento. E isso foi uma coisa muito linda, né, porque isso partiu de uma conversa nossa. Pelo fato de eu estar na pós-graduação, na coordenação, eu não estou dando conta nem de mim, eu confesso a vocês. Então, felizmente, né, eu posso contar com alguns poucos colegas que são parceiros, né, e que vêm junto conosco, nos ajudando a fazer essa transformação. E uma dessas colegas importantíssima se chama a professora Ana Cláudia Giordani, né, que vem do Rio Grande do Sul. Ela é formada pela Santa Maria, ela trabalha com o ensino de geografia e saber-cultura. E a professora Ana, diante disso, o que ela fez? Ela criou uma disciplina chamada Geografias Negras. E ela não se sente à vontade porque ela é branca, então ela sabe o seu lugar de branquitude. E ela criou a disciplina e fez a coisa certa. Ela convidou professores, a professora Geni Guimarães, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e o nosso colega recém-ingresso ao departamento, Daniel Rosa, também professor da educação básica, né, que trabalha com periferias e geografia urbana, para compor a tríade que vai trazer a primeira disciplina com este caráter para a pós-graduação. Aberto à graduação, aberto à pós-graduação. Nós fazemos parte de um projeto de extensão que eu abri e falei assim, venham, vamos participar dessa disciplina. É a primeira de jogo. Mas eu, Luísa, né, aqui presente, Luísa Oliveira, coordenadora, psicóloga, professora do Departamento de Psicologia e coordenadora do Programa de Psicologia da UF. Júlio Freitas, também, todos nós estamos nos articulando para não só criarmos disciplina no programa, mas para fazermos mais do que isso. Criar uma disciplina interprogramas, né, onde a gente vai trazer aporte da história, da antropologia, da psicologia, né, para a gente debater, e todos negros, né, para a gente justamente criar, né, não só ampliar as possibilidades, mas também, sim, para criar os tensionamentos necessários à reorganização estrutural da nossa pós-graduação na Universidade Federal Fluminense, não mais no meu programa ou no outro programa. Mas a gente criar isso é um movimento. Isso está sendo uma ação do ENUF, que é o nosso coletivo, né? Não, isso é extremamente importante. A gente está com 50 segundos aqui para acabar. Eu vou fazer o seguinte, quando cair, eu te chamo só para a gente encerrar. Tá, e tranquilo. A gente fecha, tá? Eu vou falando aqui, mas daqui a pouco ele vai cair. Eu acho Aí a gente que volta. aí a gente retorna. Pode deixar que eu não vou tomar mais uma hora do seu tempo, não, mas só para a gente poder encerrar devidamente. Eu acho que essa disciplina ela é fantástica, né? É um debate que, né, o nosso grupo das geografias
Guardando um pouquinho a professora Rita voltar para a gente poder fazer a parte final do debate e dar continuidade. Voltamos. Voltamos. É que tem um delay, né? Que cai o vídeo, aí Tem. você tem que salvar, aí ele publica, depois você dá continuidade. Importante é que esses vídeos também ficam salvos, né, no canal, então para quem depois tiver interesse em acessar, eles ficam disponibilizados. A Amélia estava reclamando porque ela não tem Insta. A gente tentou, inclusive, fazer a transposição para o canal. Tá até aqui reclamando. A gente tentou fazer no Facebook também, só que hoje não tinha uma pessoa para conseguir estar fazendo, né? O Charles quer fazer, mas ele estava em outra atividade. Mas a maioria das atividades que a gente faz, a gente tenta colocar também no YouTube, né? Para pessoas que não têm Instagram conseguirem assistir. Mas a Mayra podia entrar pelo do Walter lá, entrar para ver. Tô botando agora aqui para ela que ela tá reclamando porque ela não conseguiu me acompanhar. Eu falei, estamos nela e falando de você. Isso, fala para ela colocar. Assim ela fica revoltada. Andrade, né? PHB Andrade. Não sei o Paulo nome. Henrique PH, meu querido, foi professor da minha filha, inclusive. Ele tá Aqui, PH. A Aymara tá aqui, ela não quer aparecer. Tá mandando um beijo pro professor do coração dela. PH está sim, inclusive nós abrimos para graduação, para pós, para alunos externos e sinceramente, inclusive para quem quiser assistir, independente de estar ou não na pós-graduação, tá? Como a gente, o que eu falo, como agora a gente está fazendo tudo remotamente, há um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você pode acessar da Tanzânia, entendeu? Você pode acessar. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente aproveitar esse momento, fazer essa articulação, vai ser muito mais uma questão de organizar. Obviamente que há um limite para isso, né? Porque não é fácil esse tipo de aula, ela é cansativa, né? Ela vai ter que demandar outras pedagogias, sem sombra de dúvida, porque ninguém vai aguentar ficar aqui 4 horas de frente para o vídeo debatendo. Mas sim, Paulo Henrique, venha fazer com a gente. Eu vou fazer, que eu vou aprender com os meus colegas, adoro aprender. E é muito bom, né? Eu tô dando aula remota, tô vendo que é extremamente cansativo, né? Essa dinâmica, mas nesse caso é extremamente importante e faz parte da nossa construção, né? Tanto para alunos externos, né? Você fazer como ouvinte, né? Sim. Independente de estar matriculado ali, eu acho que é extremamente importante. E aí é uma forma, só um parênteses, é uma forma, inclusive, a cidade quer se tornar mais popular, se o programa quer dizer a que veio, né? Então, essa é uma oportunidade que a gente tem de fazer isso com qualidade. Sim, com certeza. Eu acho que só um recado, né? Tá, a Amélia pode acessar lá o YouTube da GB Nacional, tá transmitindo o nosso. Então tem muita gente também pelo YouTube assistindo a Ai, nossa não aula. sabia. Tão bacana também não. Eu achei que ia ser pela GB só pelo Niterói, mas que bom que tá passando Beijo grande para todos e todas. Sim, com certeza. Eu acho que ele
elementos que foram tocados, né, nessa discussão, para pensar, de fato, né, o que significa política de ação afirmativa, efetiva, né, e que o esforço que o programa, né, principalmente alguns docentes, né, e uma boa parcela dos discentes vem construindo, né, para que a gente possa, de fato, ter, então, essa articulação entre corpo discente, docente, né, a participação das comissões, como eu fiz parte, né, e entre outros que estão aqui, eu acho que é universalidade, né, não mais uma universidade. Universalidade, exatamente. E é só dessa forma que a gente consegue. Eu vejo que a gente tem um passo, né, tem muitos percursos a caminhar, e eu acho que o debate que a gente estava fazendo, né, de construir disciplina, né, e também de trazer cada vez mais uma articulação com os outros programas de pós-graduação é extremamente importante, né? Não dá para a gente deixar apenas, né, no caráter de alguns professores, né, acreditarem onde ele opera, como ele é estruturante da nossa sociedade. Pelo contrário, né, você fecha a ideia de uma cegueira, né, de um silêncio e de uma omissão de boa parte, né, desse programa de pós-graduação, né, de outros, né, de uma parcela de professores, né, que a maioria são brancos, né, são homens. Sim. Que infelizmente não, a gente vê como que até a entrada, né, de professores negros, né, muito recente em termos de número, ele ainda é muito pequeno, né? Então acho que de fato a gente já fez inclusive essa discussão, né, em algumas reuniões, para quando tivermos debate sobre concurso público, tem que se fazer a lei, né, efetiva da gente ter, né, política de cotas para professores universitários. Então, a gente vem negociando isso pelo ENUF, junto articulado, né, com outros coletivos, isso desde o ano passado. E nós, né, aí a Luísa até pode me ajudar nisso, né, que a Luísa também acompanhou, né? Existe um compromisso da reitoria de termos 30% das cotas no próximo concurso para servidor público na UF, né? Quando veio a pandemia, isso foi suspenso. Mas, aliás, nossa reunião, que ocorreu na quarta ou quinta-feira, não me recordo agora, são todas reuniões que a gente já se perdeu nela, né? A Luísa pode me ajudar nisso. Nós retomamos esse debate. Existirão muitas vagas por conta de aposentadoria e morte, porque tem professor morrendo. A medicina, então, tem muita gente morrendo, né? A gente perdeu um professor recentemente da educação, de câncer. Então, assim, porque como a gente está isolado, a gente não está vendo um movimento que, inclusive, é natural, né, de acontecer e que se agrava dentro desse momento. Então, existem vagas. Então, o que a gente quer saber é se, de fato, a UF vai assumir o compromisso e essas vagas serem consideradas. Porque a oportunidade que a gente tem, que nós estávamos falando há pouco, né, da gente garantir o cumprimento da lei para ontem, sabe? Não tem que esperar. A gente não sabe nem se vai ter outro concurso, sabe? Então a gente tem que aproveitar agora e criar essa condição, porque senão, de fato, vão parar no tempo. Sim. Tem um aluno da ciência ambiental da graduação, bacana, né? Tá aqui, eu acho que é Matheus. Criaram um núcleo de discentes pretos e pretas, né, para enriquecer o curso. E é importante isso, né, na ciência ambiental, que é compartilhar sobre a disciplina, e pergunta se já existe alguma informação sobre inscrição. Eu acredito que no site da pós, né, Rita, já deva estar disponível. Já está lá, o quadro já está lá, que o site da pós está em manutenção, talvez você tenha dificuldade, Matheus, de acessar. Mas ele está, só que aí uma coisa que é importante dizer, vai ter que ter um limite de vagas, né? Porque senão os coitados professores não vão dar
conta, né, quem é professor sabe que isso não é tão simples assim. Agora, obviamente, a procura sendo muita, né, sendo grande, a gente vai se organizar para que isso aconteça. E volto a dizer, a partir de 2021, a tendência é a gente aumentar disciplinas com esse caráter, né? Sim. E aí, sim, é preciso, inclusive dentro da graduação, a gente criar, né, essas oportunidades para nós nos formarmos, capacitarmos e ampliarmos a nossa presença, não apenas como corpos, mas também como conhecimento, Sim. né? Como cultura. Sim, exatamente. Bom, a gente perpassou, né, Rita, um conjunto de debates que não se esgotam, que são fundamentais, né? Foi ótimo, adorei a sua presença aqui, que a gente possa debater outros momentos, né? Até o próprio Barbosa falou, na próxima você me chama para a gente conversar também. Eu acho que tem muita coisa que é possível, eu acho que essa Tem. situação, para a gente, inclusive, seja no programa de pós-graduação, problematizando, né? Mostrando que a gente está debatendo isso de fato, né? Não é apenas levantar a mão, falar que é a favor e Não, deixar o debate não. rolar. Pois é assumir de fato uma política. E aí, Gabriel, se você me permite, né, que Claro. também é uma fala que eu há muito venho trazendo dos fóruns da Ampeg e da própria CAPES, né, que eu participo, é a necessidade de nós construirmos um projeto nacional para a geografia. Sim. Porque falar de todas essas propostas que nós estamos dizendo aqui, programa a programa, isso não vai nos fortalecer. Nós precisamos pensar nisso numa escala nacional. E eu trago esse debate para as cotas, para as políticas de ação afirmativa. Porque fortalecer Sudeste, Sul, fortalecer um ou outro programa de excelência, isso não resolve a situação do negro na sociedade brasileira. Entende? Então a gente tem que multiescalar isso, né? A gente precisa atuar nos nossos núcleos, né? Mas a gente precisa de programas em escala nacional, principalmente porque grande parte dos programas, né? Geral, não só da geografia, eles são programas menores. São programas 4 e 3 que tendem a desaparecer. E onde eles estão? Eles estão em ordem norte, nordeste e centro-oeste. Onde é que nós temos concentrações de negros? Entende? Então, há uma interseccionalidade imensa nesse debate. E a gente precisa considerar isso. Entende? Um projeto, isso significa fazer o quê? Ir para o nosso Fórum Político de Ação, que se chama AMPEG, que se chama GB, né? E lutar dentro desses fóruns para que estas políticas venham. E aí um outro dado muito interessante que eu tenho descoberto agora na minha participação como conselheira da GB e também dentro do Fórum de Coordenação, em termos do debate de políticas de ciência, tecnologia e educação. Nós somos muito presentes. Então, a antiga diretoria, com Manuel Santana, falei certo, Manuel Santana? Falei, né? Não, não falei. Manuel Santana é da UERJ. Sim. Manuel. Ele... Não. Ah, você está falando Manuel Fernando. Fernandes. Desculpa. Manuel Fernandes é que o Manuel Santana é um querido também, né? Então, Manuel Fernandes na diretoria passada e agora com Mitidiero, Marco Mitidiero. Todos os problemas que existam, nós, negros, precisamos, mais uma vez, nos articularmos e lutarmos por um propósito, que é a nossa inserção e a nossa reparação correta, para que possamos estar inseridos na sociedade. É um projeto político do movimento negro. Sim. Não é só a geografia, entendeu? É o movimento negro, onde nós temos que estar. O movimento negro, tanto na base, né, quanto universitário, né, de caráter universitário, ele vem crescendo cada vez mais para que a gente possa efetivamente atuar. Sim. Né?
Ainda Falar da mais, pós-graduação sem falar na base não tem sentido. ainda mais nessa conjuntura que a gente vive hoje, né? Cada vez sobre ataque, né? A retirada de verbas para os programas, a retirada de verbas também dos cursos de graduação. Então, a gente tem um cenário muito difícil, né? Muito branco esse cenário. Teto de gastos, teto de gasto, BNCC, BNC, tudo é um reflexo desse embranquecimento e dessa elitização, né? Contrária a essa inserção. E nós seremos os principais atingidos, majoritariamente pobres, majoritariamente negros. É redundante até. Sim. Os próprios, as definições, né, que o próprio governo federal coloca agora de tecnologias de áreas prioritárias, né, e retira as humanidades e as ciências sociais aplicadas, é efetivamente um ataque, né, que se faz cada vez maior. Ou seja, quando a gente está tendo novamente, né, uma possibilidade de trazer esse debate, não só para a graduação, mas também para a pós, mais uma vez há um boicote, né? Assim como a gente teve a ideia de uma universalização no passado da escola, né? A educação se torna pública, né? Para toda a população, majoritariamente negra, essa mesma educação ela é sucateada, ela é boicotada, né? Sim. Isso que faz, Exato. Rita, a gente vai encaminhando para o final, queria te agradecer novamente. Você poder falar um pouquinho, né, do encerramento, e depois eu vou dar alguns informes aqui para que as pessoas que estão assistindo também possam acompanhar a página do Pós-Gel, né, que é importante, o canal, em todas as sessões locais. A gente tem uma série de atividades que são colocadas. E esse projeto de conversas antirracistas, ele é extremamente importante, né? Inclusive, nós estamos inaugurando agora, a partir de setembro, um outro projeto chamado Trajetórias Negras, né? E a nossa ideia é trazer, né, professoras e professores negras e negros para que possam trazer um pouquinho da sua experiência, do seu trabalho. Já fica aberto o convite, se você quiser participar conosco. A primeira que vai abrir esse debate é a professora Cátia Antônia, né, a professora da UERJ-FFP. Ela vai fazer esse trabalho conosco no dia 2 de setembro, às 7 horas. Então, também fica o convite para as pessoas participarem, assistirem. E vai ser mediado com a nossa discente do programa, Monique, né, Bonifácio, também. Muito ativo. Vai participar dessa atividade. Então, Rita, é isso. Eu agradeço em nome, né, da GB, em nome de representante discente da turma de doutorado e na parceria, né, que estamos estabelecendo sempre, né, de UTA. Mesmo eu estando em Minas, eu estou presente sempre que eu posso. E eu agradeço novamente. Eu acho que no primeiro a gente é entre 20 e 30, agora caiu um pouquinho, né? Todo mundo mandando beijo para você, né? Dizendo que obrigada, manda um beijo. Você, enquanto coordenadora, né, foi uma grande conquista. Acredito que é a primeira mulher negra do programa enquanto coordenadora e que na sua gestão é que a gente conseguiu efetivamente incluir, né? Isso é muito simbólico, é muito importante, né? Tem um caráter de luta extremamente forte, que a gente possa, de fato, a partir daí, né, trazer uma mobilização cada vez mais intensa. Então, eu te passo a palavra para a gente fazer esse encerramento e te agradeço. Olha, Gabriel, com toda certeza, eu agradeço muito, né, não só o convite, para mim é um prazer, você sabe que eu gosto muito de estar e como eu sou uma pessoa muito da luta, né, da ação, eu considero salutar esse espaço extremamente importantes, necessárias, eu diria. Foi uma experiência muito boa estar com vocês aqui, né, passar os olhos e ver muita gente querida, que algumas das quais eu não via há muito tempo, né, e nesse momento de pandemia, esse distanciamento, ele parece que ele fere muito mais, né, e
dá muita saudade, muita vontade de estar juntos. Eu espero que da próxima vez a gente esteja com um copo de cerveja na mão, batendo o nosso papo gostoso, do jeito que a gente gosta e sabe fazer, porque nós, né, povo negro, nós gostamos de estar juntos em roda, em festa, cantando, dançando, aprendendo, trocando e compartilhando, né? Então, essa nossa bagagem ancestral, ela nos segue, né? O meu passado está em mim. E através dele eu me manifesto aqui também, no sentido de ser grata por essa oportunidade. Não à toa um homem negro faz esse empreendimento de abrir esse espaço para que nós todos possamos dialogar e estar juntos. Então, enquanto mulher negra, professora, eu te agradeço. E enquanto coordenadora do programa de pós-graduação em Geografia, eu me coloco à disposição, fico grata pela parceria. Eu sou uma profissional que gosto e preciso trabalhar em coletividade, eu preciso da equipe junta, né, na interlocução, na complementaridade, né, e eu fico assim extremamente grata, sinceramente, de poder contar com muitos de vocês. Todo esse processo, ele é um processo difícil, ele é um processo muito doloroso. Encerrar essa minha gestão, porque eu vou precisar descansar muito, porque ela é cansativa, dolorosa, são muitas, o assédio, ele é permanente, né? Então, por ser mulher e negra, eu estou totalmente no lugar errado. A universidade não foi pensada para nós, a pós-graduação não foi pensada para nós, e muito menos a gestão disso tudo não foi pensada para nós. Então, isso certamente tem um passivo emocional que a gente vem carregando, sabe? E que é pesaroso. E ele só não se torna mais difícil, em primeiro lugar, porque o nosso projeto, ele importa, ele é necessário, né? Então, a gente não está lutando por si só. Nós estamos lutando por um coletivo, por um grupo, né? Um grupo que tem história, um grupo que tem cara, que tem corpo, que tem cultura, somos nós. Então, essa luta, né, esse movimento, ele é necessário. Nesta luta, a gente possa contar com os nossos, né? Estejamos nós na docência, no corpo técnico administrativo, porque a gente tem apoio dos nossos técnicos administrativos, que também é um grupo, enquanto função social da universidade, invisibilizado, o que é uma grande injustiça, mas a gente também conta com outros não negros, né, que são parceiros e compreendem a necessidade de transformar essa sociedade e de estar ao nosso lado reconhecendo a necessidade de reparação, por mais que ainda estejam no processo de enfrentamento dos privilégios da sua branquitude. Né? Então, a gente não está falando do mundo ideal, a gente não está falando de um mundo romantizado. A gente está falando de algo que nós precisamos encarar de frente, assumir cada um dos nossos papéis e decidir quais são os caminhos. Então, se hoje a gente está nesse momento de luta, de conquista, valerá a pena. Então, como coordenadora de pós-graduação, nesta condição eu estou, né? Eu não sou. Eu agradeço muito pela presença, pela parceria, pelas críticas, pela contribuição. E eu peço, né? Estejamos juntos nesse processo. Não apenas no processo de pós-graduação da UF, mas a gente precisa, é necessário, é urgente pensarmos em termos de um projeto nacional, de fato. Né? Então, se eu tiver que deixar assim algum pedido aqui, o meu pedido vai nessa direção, porque não há outra forma da gente pensar nisso a não ser numa escala mais ampla de ação real, de inclusão social e de justiça. Né? Então, muitíssimo obrigada, estou muito feliz, agradeço a todas e todos, um beijo grande por quem pôde estar, por quem não pôde, mas aí o Gabriel colocou, né? Vai estar disponibilizado. Então, tudo bem. Perdoe meus erros, perdoe minhas falhas, falo de peito aberto, falo de coração e agradeço muitíssimo